Boa noite a todos. Maria, a todos. Nos sentimos muito felizes com a presença de todos presentes à nossa reunião das sextas-feiras. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos e faremos um paralelo da lei divina que está estabelecido. Nós estamos hoje finalizando este primeiro capítulo da terceira parte do livro dos Espíritos e faremos esse paralelo das leis divinas, ou da lei divina, e os 10 mandamentos. E só para nós entendermos como nós realizamos as nossas palestras das sextas-feiras, nós temos então a primeira segunda-feira de cada mês, aliás, a primeira sexta-feira de cada mês é o livro dos Espíritos. Como nós temos 5 sextas-feiras, nós repetimos essa temática de hoje. Então, por exemplo, hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos. De hoje a 8 nós temos a série psicológica de Joana de Ângeles. Na terceira semana, o tema livre. Na quarta semana, o livro dos Espíritos novamente. E na sexta-feira, outro tema livre com palestrante de fora da nossa instituição. Então, quando tem apenas 4 sextas-feiras, temos um estudo do livro dos Espíritos. Mas nesse caso, de outubro, nós vamos ter hoje e de hoje a 20 dias com o Silvano Serginho, que ele vai dar continuidade, começando o terceiro capítulo. Acho que foi 15 dias atrás, quem esteve aqui foi a nossa colega do Bezerra de Menezes, Rosana, concluindo, estava presente, ela estava finalizando essa primeira parte, esse primeiro capítulo, da terceira parte do livro dos Espíritos. E hoje eu vou fazer realmente a culminância. Esse capítulo, aliás, a terceira parte do livro dos Espíritos trata das leis morais. E Allan Kardec, ele dividiu essa terceira parte em 12 capítulos. A primeira é essa que o primeiro capítulo é esse que nós estamos finalizando hoje, que é da lei divina ou natural. De hoje a 20 dias, nós teremos a presença de Silvano Serginho, que vai começar com esse capítulo aqui, o capítulo 2, da lei natural. Então nós vamos, com Silvano Serginho, daqui a 20 dias, já começar o capítulo 2. Mas hoje nós vamos culminar esse capítulo 1. E aí Allan Kardec, ele dividiu essa terceira parte importantíssima do livro dos Espíritos, que vai tratar das leis divinas ou a lei natural. Essa parte ele vai distribuir aqui em 10 leis. A lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, no total aqui, se a gente for contar, vai dar 10 leis. Esse último capítulo é da perfeição moral. Então, o que nós temos aqui é 12 capítulos. O capítulo 1, que é esse que nós estamos finalizando hoje, ele vai explicar todas as outras leis de uma forma geral, vai dar uma noção onde é que se encontram essas leis morais, onde se encontra a lei divina, onde é que se encontra o que Allan Kardec chama de lei natural. Então, é esse capítulo 1 que é um preâmbulo, é uma introdução. E o capítulo 2 ao 11, vão ser as 10 leis que o Sr. Allan Kardec vai apresentar. E ele vai terminar, vai concluir com o capítulo 12, que é da perfeição moral, explicando que o destino final de todos nós é o progresso, o aperfeiçoamento do ser. Então vamos lá, só fazer uma breve retrospectiva.
Rosana terminou há 15 dias atrás, antecipando a penúltima parte desse primeiro capítulo, e eu vou fazer apenas um breve retrospectiva. Esse capítulo da lei divina ou natural, ele tem 4 tópicos: caracteres da lei natural, conhecimento da lei natural, o bem e o mal, e a parte que me coube hoje, que finalizando esse capítulo, que é divisão da lei natural, com 2 perguntas do senhor Allan Kardec. Nesse tópico primeiro, caracteres da lei natural, o senhor Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o que se deve entender por lei natural ou lei divina? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós vamos perceber aqui nessa síntese dos espíritos superiores que a lei natural, que Allan Kardec chama, ou lei divina, é essa lei que comanda e organiza a ordem do universo. É como se fosse o pensamento de Deus que se estabelece através de forças que vão nos impulsionar ao progresso, que vão nos impulsionar ao bem, que vão nos favorecer a evolução. Então, a base mesmo da lei divina é nos favorecer sempre, ininterruptamente, o progresso, o desenvolvimento nosso. Por mais que nós nos demoremos na maldade, por mais que exista na Terra um espírito pervertido, perverso, perturbado, chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, a depender da sua vontade, em que ele vai despertar para a consciência maior, mais ampla, a consciência cósmica, e vai perceber que ele é filho de Deus, com a possibilidade de usufruir da riqueza universal, da prosperidade universal, de todo o universo a que todos nós estamos destinados. Por lei, nós vamos entender o quê? Um conjunto de regras, de regulamentos que vão orientar o comportamento das pessoas. Um exemplo maravilhoso que nós temos de lei são os padrões de comportamento do trânsito, ou a lei de trânsito. Nós temos os sinais do semáforo, que vão apresentar o verde, o amarelo, o vermelho. Todos nós já conhecemos, entendemos a sua finalidade. Imagine uma cidade grande em que não se tivesse um semáforo. E aí era a lei do mais forte, chegar no cruzamento, e o primeiro que vai passar, o primeiro que vai adiantar, o primeiro que vai ter a coragem de colocar e avançar o cruzamento. Então, uma lei de trânsito, ela regulamenta mesmo a questão dos pedestres, aquela faixa que os pedestres devem atravessar uma via, qual é a quilometragem adequada em determinados ambientes, quando você deve desligar os faróis ou ligar os faróis, em que ambiente da cidade você não pode colocar som alto ou buzinar, por exemplo, próximo aos hospitais, à maternidade. Então, as leis do trânsito, elas regulamentam o comportamento dos motoristas dos automóveis nas vias públicas, porque se assim não fosse, cada qual queria avançar, colocar a quilometragem que quisesse, e aí nós teríamos os grandes acidentes, um número maior, cada vez maior de acidentes e confusão no ambiente de trânsito da cidade. Assim, a lei de trânsito, ela regulamenta mesmo o comportamento. Quando a gente vê o sinal vermelho, nós não avançamos. E se nós avançamos, vão surgir quem? Os instrutores da lei, que são os guardas de trânsito, que deverão vir para autuar a pessoa que infringiu a lei. Ela poderá receber punições
Então nós vamos perceber que a lei ela vai ter que ter agentes, pessoas que orientam se as pessoas estão cumprindo aquele comportamento. E as pessoas que infringem o comportamento serão chamadas a juízo, receberão punições, ou perder a carteira, ou pontos na carteira, terá que pagar inclusive multa, um valor, para que isso iniba esse comportamento. Da mesma forma, no universo, nós vamos encontrar essa regulamentação das nossas vidas. Qual é a lei, então, maior do universo? É a lei da evolução. Todos nós nascemos simples e ignorantes e nós vamos crescer. Nós vamos chegar em estágios cada vez mais amplos, maiores e superiores. Isso é tão óbvio que nós observamos que essa lei, ela existe até nos fenômenos da natureza. Uma semente que nós colocamos na terra e nós aguamos, nós cuidamos daquela sementeira, nós vamos ver que ela, ao receber o sol, ao receber a água, ao receber o adubo, ela vai florescer, ela vai desenvolver-se, ela vai rasgar o solo, apontar para o alto em direção à luz, crescer, o caule vai fortificar-se, as raízes vão desenvolver-se sobre a terra, vão surgir folhas e flores e, em alguns casos, frutos. É o processo natural do desenvolvimento. Se a gente for observar, a vida ela tem esse fluxo de movimentar-se, de um nascer, de um crescer, de um envelhecer, de um morrer e de um nascer de novo. São ciclos da vida. Os filósofos da Grécia já falavam isso. A vida é movimento. A vida é um fluxo contínuo. E a lei do universo é essa, a do movimento, a do progresso e a do crescimento espiritual. Todos nós estamos aqui para esse desenvolvimento. E essa lei que regulamenta, que nos induz, que nos impulsiona a nunca ficar parados, a crescermos, é a lei natural, que os espíritos e também o Sr. Allan Kardec chamam de lei natural ou lei divina. E no conjunto que o Sr. Allan Kardec vai propor aqui, ele vai falar das leis morais. No tópico desse capítulo, conhecimento da lei, o Sr. Allan Kardec pergunta na questão 621. Eu tirei um tópico de cada, uma questão de cada tópico. Desse segundo tópico, o conhecimento da lei natural, é essa pergunta: onde se encontra, onde está essa lei natural divina? E os espíritos respondem: na consciência. Então, essa lei divina de crescimento, essa lei de progresso, essa lei de movimentação, ela jaz em nós, como um pulso, como um código genético, como uma palavra de Deus em nós, dizendo: é preciso se movimentar, é preciso mover-se, é preciso agir, é preciso fazer, que é a lei do trabalho, é a lei do progresso. E ela está em nossa consciência. Alguém pode perguntar: mas ora, e as pessoas más, as pessoas perversas? Onde é que está a consciência delas? Na verdade, as pessoas perversas, pervertidas, as pessoas perturbadas, as pessoas empedernidas do mal mesmo, elas encontram com a sua consciência adormecida. É aquilo que os psicólogos da psicologia transpessoal vão falar dos níveis de consciência, e que Joana de Ângeles, na série psicológica, ela ressignificou. Então nós temos, segundo Assaglioli, segundo Roberto De Volpe, 5 níveis de consciência. A consciência de sono sem sonhos. É aquele indivíduo que ainda está adormecido quanto às responsabilidades da vida. São as pessoas profundamente ignorantes. São os espíritos ainda embrutecidos. Eles estão ainda vivendo na consciência de sono sem sonhos, sem imagens. Eles ainda não conseguiram perceber as imagens poderosas do inconsciente superior. O segundo nível de consciência é de sono com sonhos.
Então as pessoas aí começam agora a ter algum pulso de amorosidade. Mesmo sendo pessoas voltadas para a maldade, voltadas para a perturbação, mas desenvolve algum senso de amor, ou por algum animal, ou por algum parente próximo, ou pela própria família, ou pelo seu próprio grupo. Depois, avançamos para o terceiro nível de consciência, que é o de sono desperto. É quando a pessoa começa agora a ter sonhos mais significativos. Ela começa a perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Quando nós acordamos todos os dias, Marlene, quando nós nos vemos neste corpo de manhã cedo e nos perguntamos: qual é a finalidade da minha vida hoje, quando cada dia é uma página branca que se abre para nós escrevermos a nossa jornada. É quando a pessoa começa a ir para grupos religiosos, despertar para uma consciência de ética, começa a ter alguns princípios de fraternidade, de justiça. É a consciência de sono desperto. Ela não despertou completamente, mas ela está nesse estágio ainda de ansiar, de ter anseios de felicidade futura ou felicidade presente, de bondade no coração. Começa a ter sentimentos de compaixão, de piedade, de perdão, de auto-perdão também. O quarto nível é o da consciência completamente desperta. Esse é dos espíritos que já estão aí no nível do Divaldo Pereira Franco, do Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Mandela. São espíritos que fazem a renúncia de si mesmo, fazem a transcendência de si mesmo em prol da coletividade. E por último, a Saglioli e Roberto Derro, que o Joana Dias traz também na sua série psicológica, tem um nível último que é o da consciência cósmica, que é daqueles indivíduos que conseguem então perceber que nós somos a manifestação divina em movimentação na própria vida. Entram em perfeita sintonia com o Criador, com a inteligência suprema. É o nível do Jesus, é o nível do Lao Tse, do Forri, do Krishna, dos grandes avatares da humanidade que provocam aquela atração de peregrinos. Pessoas que do mundo todo vão em busca dele, entendendo e vendo esse indivíduo como uma divindade. Ainda estamos longe desse nível, mas esses níveis de consciência, eles se encontram em nós. E nós vamos, no processo da vida, desenvolvendo. O próximo tópico, ainda dentro desse tópico, na questão 625, que é uma pergunta bastante conhecida. Ela é uma das mais conhecidas do Livro dos Espíritos, porque ela é a de menor resposta. Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para o homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos, com uma única palavra, respondem: Jesus. Ele é o protótipo do homem de bem, do super-homem, do homem cósmico. Porque se nós formos observar as páginas do Evangelho, são todas elas um hino de imortalidade, de ação do homem, rompendo o homem velho, rasgando o homem velho, como se nós tirássemos vestidos velhos, colocássemos um vestido novo, não remendo de vestido velho no novo, ou pedaços de pano novo no velho, mas é você tirar a sua veste, despir-se e colocar uma nova vestimenta. No tópico o bem e o mal, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar de moral? E aí os Espíritos vão responder: a moral é a regra do bom comportamento, do bom proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. Fundamenta-se na observância da lei divina que jaz em nossa consciência. As religiões nada mais fazem, as grandes filosofias, do que despertar em nós esse sentido da lei divina que jaz em nós. Não está fora, está dentro de nós. E essa é a proposta maior do Espiritismo.
fazer com que nós percebamos as leis divinas em nós mesmos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei divina e natural. Assim, nós vamos perceber que a moral é essa regra do bom comportamento, do bom proceder, mas em que parâmetro? Qual é o parâmetro desse bom proceder, desse bom agir? São as leis divinas, que estão apresentadas pelos grandes ícones religiosos, como Maomé, Moisés, Jesus, Krishna. As grandes religiões, elas trouxeram, apontaram, relembraram e relembram constantemente essa lei divina, essa regra, um comportamento que é a da harmonia do universo. Eu dou um pulo dessa questão 629 com uma outra que está lá na frente, na quarta parte do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito desta questão que Allan Kardec faz e da resposta que os Espíritos dão. Ele diz assim, Kardec: porque no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja, é maior, ela incide mais, ela torna-se com maior frequência do que a dos bons, do que a das boas pessoas. E vejam a resposta dos Espíritos, provocando-nos. Eu gosto muito dessa resposta. Os Espíritos dizem assim: por fraqueza destes, dos bons, os maus são intrigantes, eles são ousados, são inquietos, eles são arrogantes, eles não têm medo. As pessoas más, elas são afrontosas, elas vão adiante, elas não têm vergonha, não são tímidas, elas são audaciosas. Já os bons são tímidos. Aquela ideia de que bondade é baixar a cabeça, é ser a vítima, é o fraquinho, é aquela do Cristo crucificado, quando na verdade a ideia que o próprio Cristo nos trouxe foi a dele mesmo descrucificado e imortalizado. É tão belo quando nós vemos Jesus depois da morte, conversando com Madalena. Ele se materializa para os discípulos, os apóstolos, após a sua morte, a sua desencarnação, e dá palestras, orientações para os seus discípulos. É belíssimo o Novo Testamento, porque esse hino de imortalidade, o próprio Cristo, ele nos dá essa ideia de que ele não é o Cristo do sofrimento, daquele do madeiro com a coroa de espinhos, mas é o Cristo ressurreto, é o Cristo liberto, é o Cristo de luz, aquele Cristo que dias depois, semanas depois, meses depois, ele vai estar diante de Paulo de Tarso. Quem já leu Paulo e Estevão, quem já leu Atos dos Apóstolos, vai se emocionar quando aquele doutor da lei do judaísmo ia perseguir os cristãos na cidade de Damasco. O cavalo também, ele vislumbra a luz, ele assusta-se. Paulo não vê a Jesus, ele escuta a voz, porque é um clarão que o cega. E aí ele escuta aquela voz: Paulo, Paulo, por que me persegues, meu filho? Não lutes, não recalcitres contra os espinhos, contra os aguilhões. É o momento de despertar lindo de Paulo de Tarso. A partir dali ele vai se converter ao cristianismo e tornar-se, ele era Saulo, na verdade, vai transformar-se em Paulo na cidade de Tarso. E nós vamos ver o exemplo lindo de Paulo, que é o não tímido. O Paulo é aquele que vai falar com os gentios. Pedro dizia assim: não, Jesus deve vir para os judeus, a mensagem de Jesus é daqui, da Judéia, é para o povo eleito. Paulo de Tarso diz: de jeito nenhum. Paulo de Tarso vai dizer: a mensagem de Jesus é para o mundo. E ele vai para a Grécia, vai para a Tessália, vai falar com os Tessalonicenses, vai falar com os Gálatas, vai falar com os Coríntios. Ele vai seguir com o Divaldo Pereira Franco no mundo afora, de forma audaciosa, de uma forma intrigante. Se nós vermos o livro de Paulo de Tarso, convido vocês a lerem o livro de Paulo de Tarso, se emocionar-se com a missão daquele espírito.
Quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos todo, é Paulo de Tarso intrigante, dialogando com as autoridades das cidades, dialogando com falsos médios, chamados falsos profetas, dialogando com os espíritos do bem e espíritos do mal, porque apresentou-nos esse exemplo da bondade intrigante, audaciosa e não tímida. E aí nós vamos para o tópico de hoje. Fizemos só meia hora aí de retrospectiva para a gente chegar no ponto da nossa apresentação de hoje. São duas questões, finalizando esse capítulo inicial, que é da lei natural. E Allan Kardec pergunta: a lei de Deus, a lei divina ou natural, ela se acha toda contida no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Os Espíritos vão trazer uma resposta longa e eu vou partir ela em 3 momentos para nós dialogarmos. Nessa primeira questão 647. Veja que sabedoria dos Espíritos. Certamente esse preceito do amor ao próximo, apresentado por Jesus, encerra todos os outros deveres dos seres humanos, uns para com os outros. E os Espíritos avançam. Veja bem que ele vai enfatizar, os Espíritos vão enfatizar a questão de dever de todos nós para com os outros, para conosco mesmo, para com a natureza, para com a vida. Então, esse preceito aqui de amor, preceito de amorosidade, amorosidade a Deus, amorosidade à natureza, amorosidade à terra, amorosidade aos animais, amorosidade às pessoas à nossa volta, ela encerra todos os deveres de todos nós, uns para com os outros. Mas, veja bem, porque os Espíritos respondem: cumpre, porém, se mostra aos homens, aos seres humanos, a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão os seres humanos de cumpri-lo, como o fazem presentemente. E aqui eu destaco a palavra aplicação. Porque não adianta a gente decorar os versículos da Bíblia, não adianta a gente decorar os hinos da igreja, o sermão do padre, não adianta a gente decorar as questões do livro dos Espíritos, fazer a sequência toda, na questão 227, 625 do livro dos Espíritos, se nós não aplicamos. Os Espíritos colocam bem aqui, aplicação. A aplicação, ela tem o sentido de você introjetar. A gente aplica a injeção. A ideia da injeção, ela utiliza muito bem esse verbo. Vou aplicar a injeção. Porque ela tem sentido assim de interiorização. Você tem a consciência das leis divinas, natural, e você precisa aplicar ela em si. Se você não aplica, nós ficamos como aquele que Jesus fala, sepulcros caiados por fora, tão belos, os mausoléus tão bonitos, mas dentro cheios de podridão, de coisas velhas, né? E aí os Espíritos complementam. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito, qual preceito de amor ao próximo que Jesus nos propôs, compreende só uma parte dela. Percebamos então a sabedoria aqui dos Espíritos. Porque é importante sim a lei de amor do universo, que ele nos une a todos, e a própria manifestação do universo, a própria materialização da vida é uma manifestação dessa lei suprema de amorosidade, dessa consciência maior que é Deus, dessa inteligência que nos criou a todos e que nos ama indistintamente. Nós que fazemos parte de bilhões de criaturas, Marlene, aqui do planeta Terra, e que estamos espalhados junto com outros planetas, bilhões de estrelas no universo infinito. Quando nós vemos os grandes documentários do YouTube, do National Geographic, de alguns documentários que tem na TV sobre o universo, nós nos encantamos e nós ficamos observando como nós somos pequenos e como
Muitas vezes nós ficamos com compaixão mesmo daquelas pessoas orgulhosas que, por terem muito dinheiro, por terem poder, se acham alguma coisa. Quando nós somos simplesmente uma poeira cósmica no universo de bilhões de estrelas. Quando nós saímos aqui da Terra, já nós vemos a composição do sistema solar, formado pelos planetas em volta do Sol. E vemos a Via Láctea, vemos as várias constelações que existem no universo, nós vemos que somos quase nada. Somos uma fagulha nesse universo, mas mesmo assim, nós somos manifestação de Deus. Deus nos ama através dos grandes agentes do trânsito da vida, das nossas encarnações, que são os mentores espirituais, os grandes guias espirituais, os silenciosos guias e mentores da nossa vida, do grupo espírita, das instituições religiosas, das cidades, das famílias, das pessoas. Os guias espirituais são os agentes de trânsito das existências nossas. Nós estamos com o nosso carro, essa companhia, transitando nesse momento, cada um com um carro mais confortável, com um carro mais velhinho, ou com um carro mais novo. Esse carro é o corpo físico. E os agentes de trânsito são os nossos guias e mentores. Muitas vezes no sono, através do sonho, eles nos orientam, nos instruem. Aqui mesmo, nesse instante, na reunião mediúnica, desde a hora que chegamos, eles se aproximam de nós, através de intuições. Quando nós fazemos uma leitura em nossa casa e dedicamos um horário do nosso dia para meditar, para ler uma mensagem espírita, para orar para nós, por alguém, muitas vezes estabelecemos o horário da oração ao acordar ou ao dormir. Algumas pessoas estabelecem um dia na semana para fazer o evangelho no lar, eu falo mais do espírita, mas há pessoas que estabelecem horários mesmo específicos durante o dia, 5 minutos para uma oração, para a leitura, e é nesse momento que a espiritualidade atua. Porque nós estamos sendo tão bombardeados de informações no dia a dia, de maldade, de violência, de criminalidade, de drogadição, de pedofilia, da política mais baixa, que nos contamina, nos atrita os sentimentos, nos joga uns contra os outros. A importância de tirarmos 5 minutinhos do nosso dia para uma oração, uma leitura, porque é através desses momentos que os nossos guias ou os nossos agentes de trânsito espiritual se aproximam de nós, com a cadernetinha, dando-nos orientações e instruções. E aí os Espíritos vão dizer que esse preceito de Jesus, ele não atinge todas as circunstâncias da vida. A lei divina e natural, sim, mas essa passagem de Jesus de falar de amor ao próximo como a si mesmo, tem uma particularidade que vai se referir aos relacionamentos interpessoais, que vai referir-se à nossa percepção, inclusive, de vida, mas existem outras leis que nós vamos falar. De modo que esse preceito, como diz os Espíritos aqui, só compreende uma parte da lei. Vamos ver quais são as outras. É nessa última questão, desse primeiro capítulo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 648, que Allan Kardec pergunta: que pensais da divisão? E aí foi o senhor Allan Kardec que fez essa divisão, que é aquele próprio desenho que nós vimos na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Que pensais, vós, espíritos superiores, da divisão da lei natural, da lei divina, em 10 leis, em 10 partes. A lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, de amor e caridade. Essa aqui é uma só, tá? Então, se somarmos aqui, vão dar 10 leis. Aí veja, eu também vou partir a resposta, porque é uma resposta longa, a resposta 648, e os Espíritos dizem assim: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Moisés,
aquele grande profeta do judaísmo, 2000 anos antes de Cristo, em relação a nós, está há 4000 anos atrás. E que é conhecido por aquelas grandes leis que ele estabeleceu lá na Judéia antiga, para o povo de Israel, os 10 mandamentos, que tinha tudo a ver, inclusive, com uma forma de regulamentar as ações daquele povo àquela época. Algumas, elas podem ser aplicadas hoje, e outras têm que ser ressignificadas. Não faz mais sentido conforme a questão, né? Nós veremos. Olha só, essa divisão da lei de Deus em 10 leis, 10 partes, Vanessa, é a de Moisés. E de natureza abrange todas as circunstâncias da vida, o que é essencial, o que é importante. Então veja a referência que ele faz, e aí me deu essa vontade de fazer esse paralelo das leis morais que o Sr. Allan Kardec propõe com o decálogo, os 10 mandamentos propostos por Moisés. Os Espíritos ainda continuam. Podes, pois, adotá-la, essa classificação das 10 leis, sem que por isso, veja que sabedoria dos Espíritos superiores, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A ideia de relatividade, que os físicos, a física quântica, recentemente nos tem trazido, a relatividade das coisas, do ponto de vista do prisma ou da perspectiva, não tem nada de absoluto. Isso é muito importante nós trazermos, para nós não cairmos novamente naquilo que os evangélicos, com todo respeito, fazem hoje, quando pegam a Bíblia, entendendo que ali está toda a verdade, e lendo ao pé da letra, cumprindo ali ao pé da letra, questões e proposições, preceitos de 2000 anos atrás, de 4000 anos atrás, quando não faz mais sentido, fazia sentido naquela época, não os dias atuais. Nós podemos ressignificar, que é isso que nós propomos. E a gente tem que ter um cuidado, nós espíritas, para não transformarmos também o livro dos Espíritos numa nova Bíblia. Como se dissesse, os Espíritos dizem na questão tal, que é isso. Como se ali estivesse toda a absoluta verdade. E que bela lição os Espíritos nos dão ao próprio Allan Kardec. Ele estabeleceu 10 leis, é o Senhor Allan Kardec, mas ela não tem nada de absoluto. É apenas uma forma pedagógica, didática, de entender essas leis cósmicas, essas leis divinas em nós. E por último, eu já vi essa parte aqui, nós vamos trazer as leis de novo. Quando Allan Kardec propôs as leis naturais, foi essa aqui, lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. São essas 10 leis. Isso foi o Sr. Allan Kardec que assim concebeu didaticamente de uma forma que pudesse facilitar o entendimento dessas leis em nós. Elas estão aqui. E aqui nós trazemos os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 a 17, e em Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 6 a 21. Nós vamos encontrar Moisés, que foi lá no Monte Sinai, e na pedra grafou, escreveu aqueles 10 mandamentos. É preciso entender todo o contexto que existia naquela época. De uma forma bem simples, nós vamos dizer que quando Moisés subiu ao monte, o povo judeu estava disperso, contaminado com outras religiões, adorando outros deuses. E ele, como grande profeta do povo, ao descer, disse: eu trago as leis de Deus nestas tábuas. E esse primeiro mandamento era aquela do Deus único, que ficou inclusive conhecido como a marca do judaísmo, que Emmanuel tão belamente nos traz na história da humanidade no livro Evolução de Dois Mundos, ou melhor dizendo, A Caminho da Luz, quando vai falar do povo judeu trazendo a grande contribuição que foi a de dar-nos a ideia de um Deus único, de uma inteligência única diante de várias culturas e povos que tinham religiões com politeísmo, com a ideia de vários deuses. Então o judaísmo teve essa grande contribuição de
fervorosamente ao longo do tempo nos trazer essa ideia do Logos divino do Senhor, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aqui Moisés vai diferenciar muitas vezes um pouco de uma linhagem evangélica, de uma linhagem católica, mas as linhas básicas são esses os 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu nome em vão, guardar os dias santos. Para os judeus é o sábado, para algumas linhagens evangélicas é o sábado, para outros é o domingo. Honrar pai e mãe, quinto mandamento: não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Nós faremos uma breve observação rápida aqui nesse tópico 9, não desejar a mulher do próximo, entendendo todo o contexto patriarcalista do judaísmo, em que há aquela ideia de que o homem, o gênero, o masculino, ele sobrepuja o feminino. É o homem, é o profeta, é o patriarca da família, é o Adão, é a ideia adâmica, é a ideia de que o homem tudo pode, ele é a sabedoria, e a mulher é secundária, ela veio dele, da costela de Adão. A mulher é sempre submissa, ela que deve silenciar, o homem que deve falar. Se nós formos observar, toda a exegese do judaísmo é centrada nessa ideia patriarcal, sexista, que é o homem que prevalece sobre a mulher. Por isso que tem essa observação aqui: não desejar a mulher do próximo. Que tem aqui ainda, fica marcado historicamente, até linguisticamente, a ideia da mulher como objeto. Não desejar a mulher a mulher como objeto. É como se ele dissesse assim: eu vou desejar o carro do próximo, o vestido do próximo, a casa do próximo. E aqui nós vamos ver a condição da mulher nessa questão desse posicionamento. Àquela época, imagina, 4.000 anos atrás, o povo judeu sendo ali influenciado pelos povos, os fenícios, os egípcios, e eles querem guardar a tradição, não desejar a mulher do próximo. Poderíamos dizer assim: não desejar o homem do próximo também, não desejar o companheiro, a companheira de outra relação. Por isso que nós vamos ressignificar esses mandamentos. Nós entendemos claramente, quando ele fala a lei, a gente pode, de uma forma mais ampla, entender e contextualizar. Aqui são os 10 mandamentos, uma outra linhagem, e nós tentamos agrupar, conforme os Espíritos disseram, essas leis que você está estabelecendo, Allan Kardec, elas são as leis de Moisés. Nós procuramos agrupar aqui. Então, adorar a Deus sobre todas as coisas e não tomar seu nome em vão, essas duas leis de Moisés, nós colocamos aqui nesse capítulo que Allan Kardec vai trabalhar, da lei de adoração. Guardar os dias santos, nós relacionamos com o capítulo da lei do trabalho. A gente vai ter momentos de trabalho e nós vamos ter momentos de repouso. Honrar pai e mãe, da lei de reprodução. Não matar, da lei de destruição. Não cometer adultério, ou em algumas traduções, não agredir a castidade, não sujar a sua própria castidade, a sua pureza. Seria esse não cometer adultério. Está relacionado à lei do progresso, do desenvolvimento. Não furtar, da lei de conservação, aquilo que é meu, aquilo que é teu. Não levantar falso testemunho, relacionamos com a lei de igualdade. Não desejar a mulher do próximo, ou não desejar o homem do próximo, ou não desejar os projetos, as ideias do próximo, no sentido negativo, e aqui da lei de liberdade. E por último, não cobiçar os objetos, as coisas do próximo, da lei de sociedade. Então nós fizemos esse paralelo aqui das leis morais propostas pelo Sr. Allan Kardec com as leis de Moisés, apresentadas por o próprio Moisés há 4.000 anos atrás, essa tentativa de aproximação.
E nós vamos fazer aqui uma ressignificação. O Sr. Allan Kardec ainda coloca a lei de justiça, de amor e caridade. Essa lei, na concepção do Sr. Allan Kardec, ela vai englobar todas as outras leis. Após essa lei de adoração, essa lei de consciência divina. Então, da lei de justiça, de amor e caridade, era como se fosse a síntese da lei de trabalho, reprodução, destruição, progresso, conservação, igualdade, liberdade e sociedade. Por isso que nós finalizamos aqui essa última parte que os Espíritos nos trazem, esse capítulo 600, essa questão 648, quando Kardec traz as 10 leis, e os Espíritos dizem assim: a última lei que você propõe, Sr. Kardec, é a mais importante, a lei de justiça, a lei de amor e de caridade. Você é a que faculta ao ser humano adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Vamos lá fazer uma breve apresentação dos próximos capítulos. Esse mês ainda nós teremos Silvano Sergio, que vai iniciar esse próximo capítulo aqui, da lei de adoração. Esses são os tópicos: objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, a prece, politeísmo, sacrifícios. O capítulo da lei do trabalho, necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso. Por isso que nós relacionamos com aquela lei de Moisés, preservar o dia santo. Lei da reprodução, população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. É um capítulo que envolve a ideia de sexualidade. Da lei de conservação, o instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Vejamos a ideia aqui de bens terrenos, de gozo da vida terrena. Da lei de destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, a questão dos fenômenos da natureza, os terremotos, os grandes cataclismas, guerras, assassínio, crueldade, duelo. Naquela época existiu duelo, pena de morte. Infelizmente nós temos ainda as penas de morte em alguns estados, principalmente lá nos Estados Unidos e em alguns países do Oriente Médio. Necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio, laços de família, são os tópicos aqui da lei de sociedade. Lei do progresso, Allan Kardec vai estudar a natureza, a marcha do progresso, os povos degenerados, a civilização, progresso das leis humanas, influência do espiritismo no progresso da humanidade. Da lei de igualdade, igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riquezas e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Linda atualidade do Sr. Allan Kardec, naquela época: igualdade perante o túmulo. A lei número 9, lei de liberdade, liberdade natural, a escravidão, liberdade de pensar, de consciência, liberdade de agir, o livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico das ações humanas. E por último, a 10ª lei proposta pelo Sr. Allan Kardec, a lei de justiça, de amor e caridade. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade, amor ao próximo, amor materno e filial. Então nós tentamos aqui fazer essa ressignificação dessa proposição do Sr. Allan Kardec das 10 leis morais em níveis de consciência, essa companheira. Então nós propomos aqui a lei de adoração, ela referindo-se a essa consciência do todo, a consciência de Deus em nós. Como nós estamos percebendo Deus na vida, Deus fora de nós ou Deus dentro de nós. Da lei do trabalho, essa lei moral, lei do trabalho, ela tem a proposição de despertar em nós essa consciência da ação.
da atitude, da vontade que se manifesta em um resultado. Da lei de reprodução. Tem a ver com os níveis de sexualidade, que o nosso querido Jorge André, em seus vários livros, também nos trouxe, principalmente naquele livro Forças Sexuais da Alma, em que vai falar das forças da sexualidade em nossas vidas. Da lei de conservação, nós podemos trazer a ideia ou a consciência de efemeridade. O efêmero é aquilo que é passageiro, que é a ideia dessa vida. Nada que nós temos aqui é absoluto, tudo é transitório. Da lei de destruição, nos traz a consciência do respeito à natureza, do respeito aos animais, aos seres com os quais nós temos convivência. Pode ser plantas, pode ser gatinhos, pode ser cachorros, pode ser os animais de vários tipos. Como nós estamos olhando a natureza, como nós estamos olhando o lixo da nossa casa, como nós estamos olhando a água que muitas vezes desperdiçamos na nossa residência. Porque tudo isso diz respeito às nossas futuras encarnações. Da lei de sociedade, nós trazemos aí a noção de consciência do coletivo, do inconsciente coletivo, que Jung também nos traz em suas abordagens de psicologia analítica. Da lei do progresso, nós vamos ter aqui a consciência da perfeição. De todos nós estamos movidos e somos movidos ao crescimento. Da lei de igualdade, nós vamos ter a consciência do outro, da diferença, das ideias, dos pensamentos. Eu não sou obrigado a pensar como Marlene, nem Marlene é obrigada a pensar como eu. E nós poderemos, dentro dos laços fraternos, dos laços sociais, dos laços de igualdade, tentarmos respeitar. E logicamente que vai existir ainda um outro que vai sobrepairar sobre nós, que é a lei do bom comportamento, a lei do bom agir, que vai orientar as nossas relações. Da lei de liberdade, nós vamos ver o nível de consciência de nossa responsabilidade. Porque nesse capítulo aqui das leis morais de liberdade, Allan Kardec vai falar do livre-arbítrio, da liberdade que eu tenho de escolhas, mas não posso esquecer do meu nível de responsabilidade. E por último, nós trazemos aqui o último capítulo, a última lei moral do Sr. Allan Kardec, proposta nas leis morais do Livro dos Espíritos, que é da lei de justiça, de amor e de caridade, que é desperta em nós essa consciência de amorosidade. Amorosidade para conosco mesmo, para com o nosso corpo, para com a nossa consciência, para com os nossos conhecidos, para com os desconhecidos. No último domingo deste mês, aqui no GEGAD, o grupo realizou uma atividade de filantropia, sair às ruas à noite, em pleno domingo, entregando doações para os desabrigados ou os moradores de rua. E não só para pessoas, como também animais. Foi entregue para os animais também. Então é tão importante esse gesto, porque quando nós formos ler lá, nesse capítulo aqui da lei de destruição, nós vamos ver, e no capítulo anterior, inclusive na parte anterior, dos 3 reinos, nós vamos ver que existem guias e protetores dos animais. Então o gesto, quem quiser, quem tiver disponibilidade, sentir-se motivado para esse gesto de amorosidade, se junte ao grupo no final do mês, e o grupo está fazendo esse trabalho de ir às ruas de uma forma anônima, entregar algum objeto de necessidade para essas pessoas desabrigadas, que são esquecidas, relegadas no seu dia a dia, e nós encontramos um tempo para isso. É o nível de consciência aqui. Então, essas leis morais que o Sr. Allan Kardec propõe, tem esse intuito também de nos fazer compreender os níveis de consciência de Deus, da ação, da sexualidade, da efemeridade da vida, do respeito, do coletivo, do outro, da perfeição, da responsabilidade e da amorosidade. Deixamos assim as reflexões dessa
consciência divina em nós, porque ele ou ela, essa consciência ou essa inteligência maior que é Deus, qualquer que seja o nome que nós temos a essa inteligência, a essa consciência maior, ele se manifesta em nós. Nós somos a materialização viva de Deus. Por isso que Jesus nos disse assim: eu e Pai somos um. Vós sois deuses. Nos fazendo lembrar as leis divinas de que Deus está em nós, que nós somos essa manifestação dele na vida, no dia a dia. Que possamos então, em nosso dia a dia, a cada amanhecer, quando vemos o sol invadindo a nossa janela, entrando em nossa casa, perceber que é um novo dia, é uma página nova, que podemos ressignificar a nossa existência, colocar mais flor, colocar mais perfume em nossa existência, porque existem pessoas, infelizmente, mais amarguradas, e olhando para o jardim, não olha as flores, não olha as cores, não sente perfume. Ela aponta o quê? Os vermes lá, os lagartos, olha para os espinhos, vai olhar sempre para os pontos negativos. E é importante nós limparmos a vidraça dos nossos óculos, ressignificarmos a nossa existência, e ao perceber Deus em nós vamos dar saltos. É isso.